Já que comigo, João Vieira, nosso editor de assuntos internacionais, porque nesse momento a porta-voz da Casa Branca faz um pronunciamento, né, João? Boa tarde. Exato, Vitor. Boa tarde para você, a quem nos acompanha. Vamos direto à Casa Branca, direto de Washington, D.C. A Caroline Leavitt está falando à imprensa. Ela já responde a perguntas de repórteres, sobretudo da mídia americana, mas há ali também repórteres de outros países. Vamos ouvir o que ela fala agora. Olha, o vice-presidente tem se envolvido em toda essa política, incluindo a Venezuela, e está altamente envolvido nisso desde o começo. Ele está profundamente envolvido. E também ele estava no dia da operação em outro lugar, justamente para não prejudicar todo esse sigilo que se envolve uma operação do tipo, até também para não prejudicar a saúde, a segurança das nossas tropas. Olha, a Rússia pediu especificamente para os Estados Unidos não apreenderem aquele petroleiro, mas isso aconteceu. Olha, eu acho que você está se referindo ao petroleiro Bela 1, que foi apreendido hoje mais cedo no Atlântico Norte. E essa apreensão aconteceu por causa de violações às sanções americanas. E essa administração vai fazer que se respeite todas as sanções impostas pelos Estados Unidos. E esse petroleiro foi apreendido depois de algumas semanas de perseguição e que respeitava um mandado federal, mandado judicial federal. E agora a tripulação pode ser punida por qualquer tipo de violação e trazida para os Estados Unidos para esse processo acontecer. Olha, há muitos venezuelanos por aqui, muitos celebrando nas ruas, mas há também muitos, aliás, que estão preocupados. Em que ponto os Estados Unidos estão em relação a isso nessa transição? Olha, eu acho que o fato de o presidente Donald Trump cumprir essa promessa de longa data, inclusive uma promessa durante o governo Biden de fazer Nicolás Maduro responder pelo que tinha feito, isso mostra que o presidente Trump é sério por ter cumprido essa promessa no objetivo de derrubar esse tipo de regime e também garantir a segurança dos americanos, o bem-estar, sobretudo dos venezuelanos que aqui estão. Mas é importante também falar também que os próprios democratas gostariam disso. Em 2020, o Chuck Schumer, um dos líderes democratas no Congresso, chegou a criticar o presidente Donald Trump por não tomar medidas sérias contra Nicolás Maduro. Também o senador Chris Van Hollen disse a mesma coisa, que os Estados Unidos deveriam ter usado a vantagem, a força para conquistar negociações. O presidente Joe Biden também disse algo do tipo, que os Estados Unidos tinham que trabalhar para aumentar a pressão. Agora, eles chamam isso de um ato ilegal de guerra. É uma hipocrisia que realmente chama a atenção. Reports that the administration is demanding that Venezuela cut ties with China, Russia, Iran, and Cuba. Can you confirm? I'm sorry? Reports that the administration has Há relatos de que a administração pediu para a Venezuela cortar laços com a Rússia, com a China. Olha, essas demandas foram repassadas em um briefing fechado. Eu sei que há muitos vazamentos. Isso foi feito aos membros do Congresso, mas o que eu acho é que a administração Trump deixou muito claro para a Venezuela que no hemisfério ocidental a dominância americana é que vai acontecer durante essa presidência. What would such an offer look like? Is there anything monetarily you could provide, any details there?
Você pode... Olha, isso é algo que está sendo negociado pelo presidente, pela equipe, em relação à Groenlândia, de como seria essa aquisição. É algo que está sendo negociado e tem a ver com a segurança nacional dos Estados Unidos. Agora, a Karoline Leavitt continua, então, Vitor, falando sobre a Groenlândia, um assunto também que chama a atenção, sobretudo nos tempos mais recentes, por causa das ameaças de Donald Trump de adquirir, seja por uma compra ou seja por uma ação militar, tomar o controle desta região que é da Dinamarca. Não tem gerado grandes notícias positivas por parte da Europa, que não gosta do assunto, mas dentro do território americano, o governo diz ter apoio para isso. No fim das contas, ainda não há uma decisão tomada sobre o que vai acontecer, mas a gente segue acompanhando, inclusive, essa coletiva e ao longo da programação traz mais detalhes. É isso, um tom muito enigmático, ameaçador até, ou seja, continua no ar, né, João? O governo não descarta essa possibilidade, não dissipa esses boatos, também não confirma, mas mantém no ar esse suspense sobre uma eventual ação americana, sobre uma eventual ofensiva sobre esse território. Nada muda, então. Obrigado, João. Valeu pelas informações. Boa tarde. Valeu. Bom descanso. Valeu, até mais. Valeu.